pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez. Hoje estamos aqui para falar sobre ETFs, que é mais um exemplo da renda variável. Falamos sobre câmbio, já falamos sobre câmbio, que vai aparecer aqui em cima nos cards. Então hoje a gente vai falar sobre ETFs, né? Vamos começar. O Guilherme está de volta, gente. Depois de alguns vídeos, ele tirou umas longas férias e agora ele está de volta. Ok. Bom retorno. Obrigado. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é, o que são ETFs? Os fundos índice ou ETFs são fundos de investimentos constituídos como objetivo de investir em uma carteira de ações que busca replicar a carteira e a rentabilidade de um determinado índice de referência, índice subjacente, como o Ibovespa ou qualquer índice de ações conhecido pela CVM. É a forma mais fácil de investir em ações sem ter que escolher uma carteira de 50 clientes ou de 50 ações. Investindo no BOVA11, eu vou falar um pouquinho mais para frente a respeito de cada modalidade, é possível montar uma carteira de investimentos escolhendo só um ticket, ou seja, só um tipo de investimento. A segunda pergunta. Quais são alguns dos tipos de ETFs? A primeiro tipo é BOVA11. O BOVA11 está baseado no Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro. Como eu falei, quando a gente escolhe o BOVA11, a gente seleciona automaticamente as principais ações do mercado financeiro da Bovespa. Isso evita comprar as ações individualmente e ter que administrar, imaginem, uma carteira de 50 ações ao mesmo tempo, comprando, vendendo, fazendo as trocas necessárias. O BOVA11 é administrado por um fundo de investimentos. É óbvio que isso não sai de graça, eles cobram uma taxa mensal, que é a taxa de administração, mas é uma taxa que está dentro da normalidade e que tem a vantagem de eles fazerem a administração do fundo sem ter que, para o investidor final, ter que fazer essas trocas de ações que dá bastante trabalho. Qual que é o próximo? Também temos o BRAX11. Esse fundo de investimentos, o BRAX11, é um fundo similar ao BOVA11. Então a gente tem alguns outros exemplos. Nos próximos vídeos a gente vai falar de mais algumas ETFs, porque o assunto ele rende bastante, mas é um índice similar ao BOVA11. Qual que é o próximo? Tem o SMAL11. O SMAL11 ele é similar ao Bovespa, só que com uma diferença. Enquanto o BOVA11 ele investe nas principais empresas do mercado financeiro, o SMAL11 ele se baseia no Small Caps. É um tipo de nomenclatura que o mercado utiliza para investir ações nas empresas, eu diria, de pequeno porte ou as empresas que representam 25% das ações do Bovespa, enquanto 75% são de empresas que compõem o BOVA11. Então essas pequenas empresas, ou às vezes são empresas significativas que estão entrando no mercado financeiro, eles oferecem essas ações através de uma oferta inicial, de uma IPO, e com isso eles fazem parte ainda de um grupo pequeno de empresas que representam 25% do mercado. Qual é o próximo? Também temos o IVVB11. O IVVB11 é um fundo voltado a investimentos internacionais. O IVVB11 ele replica a performance das principais empresas americanas. É como se vocês estivessem investindo na Bolsa de Valores americana e ao invés de comprar ações da Coca-Cola, do Google e de outras empresas americanas, basta comprar esse ticket IVVB11 que ele vai replicar a performance das principais empresas americanas. E por último temos o DIVO11. O DIVO11 é um fundo relacionado a dividendos.
É um fundo gerido por empresas, a Itaú, XP, empresas que possuem carteiras de investimento, e que a Divo 11 ela se baseia em selecionar as principais empresas que pagam dividendos, que pagam uma rentabilidade mensal com base na performance de mercado, com base na performance da própria empresa, os resultados financeiros da empresa, que ela reverte, que ela distribui os lucros para os acionistas, e esses lucros são chamados de dividendos. A próxima pergunta é: quanto que rende uma ETF? Normalmente, o valor cobrado pode ser de 0,20% a 0,80% do valor do investimento. Vale ter atenção sobre esse valor, já que uma taxa de administração alta pode atrapalhar seus rendimentos. Essa taxa de 0,20% a 0,80% ela tem que ser levada em consideração, porque é uma parte do rendimento dos investimentos que vai gerar um custo para a administração em relação a essa carteira. Se a gente for considerar que você comprasse, ou que nós comprássemos as ações individuais, sem investir numa ETF, a gente não teria esse custo de administração, porque seríamos os próprios gestores. Mas para isso tem que ter conhecimento, tem que estudar em relação ao mercado financeiro, fazer as melhores escolhas, e muitas das vezes as pessoas que fazem a gestão desses fundos, elas estão bem antenadas a respeito do assunto, elas estão próximas aos representantes da empresa, ou estão próximos aos canais de mercado que tomam decisões, e isso é fundamental. Muito embora, conforme a gente já recomendou anteriormente, é muito importante que se faça os estudos em relação ao mercado financeiro e que a gente aprenda por nossa conta a investir. A próxima pergunta é: qual é a vantagem de investir em ETFs? A primeira vantagem dos ETFs é, na realidade, uma vantagem comum a qualquer outro tipo de investimento. Eles oferecem uma alternativa prática para diversificar a sua carteira. Quando você compra cotas de um fundo, não está apenas comprando um ativo, mas uma participação em uma carteira de ativos. Exatamente. Quando você compra uma ETF, você está fazendo parte de uma carteira de investimentos com muitos outros cotistas. O fundo de ações ele tem uma performance, ou como que eu posso dizer, um perfil de investimento similar às ETFs. Eu acredito que a grande diferença entre fundo de investimento e ações, que a gente vai falar um pouco mais para frente a respeito dessa modalidade, e as ETFs, é a questão da liquidez. Enquanto as ETFs é possível se desfazer do papel imediatamente, obviamente respeitando a questão de comprar ETFs que tenham alta liquidez, que possam ser vendidas com bastante facilidade, fundo de ações muitas vezes é necessário aguardar um tempo de carência de 1 dia, 5 dias, às vezes até de 1 mês, para que possa ser vendido as cotas ou vendido as ações e você resgatar o dinheiro. Qual que é o problema disso no fundo de investimento em ações? É que quando a gente coloca a ordem de venda, essa ordem ela só vai ser efetivada depois do período de carência. Então corre-se o risco de, por exemplo, vamos supor que na pandemia, no mês de março de 2020, há 2 anos atrás, o mercado ele teve uma queda substancial em questão de 15 dias. Então pode ser que o cotista ele tenha resgatado o fundo no começo de março de 2020, e o valor do resgate foi efetivado na metade para o final de março, onde houve uma queda significativa. Se fosse comprado uma ETF ao invés de um fundo de investimento em ações, a venda da ETF seria muito mais rápida. Então essa é uma das vantagens da ETF se comparado ao fundo de ações. É isso. Acabou. Gostaram do vídeo? Se gostou, deixe seu like e se inscreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.